Vamos iniciar pelas manobras de automassagem sobre o músculo latíssimo do dorso. Latíssimo do dorso, um músculo de superfície ampla. Levanta aqui, Renato, por favor. Inserção no úmero, suco intertubercular do úmero. As suas fibras torácicas se inserem nas 6 últimas vértebras torácicas, enquanto as suas fibras mais longitudinais vêm se inserir na fáscia torácico-lombar e via fáscia torácico-lombar guarda a inserção na crista ilíaca e no próprio sacro. Latíssimo do dorso, um músculo plano, não apresenta uma espessura tão relevante ou tão ampla. No entanto, uma grande área pode ser contemplada e, claro, vamos iniciar por ele diante da facilidade de localização e também diante da certa facilidade de empregar as manobras de automassagens. Eu vou pedir para o praticante se posicionar, Renata, no colchonete. Primeiro eu farei de frente para vocês, de frente para eles, depois viraremos de costas. Olha a providência que ela adotou. Ela trouxe o rolo de espuma para o colchonete. Eu vou pedir para manter no solo. Vamos trazer para o solo, Renata. Por quê? Já para tirar um pouco dessa flexibilidade que o colchonete vai gerar. Tudo bem? Eu quero o rolo direto em contato com o solo. Vou posicionar aqui próximo à axila. E vou pedir para ela manter uma flexão de ombro em aproximadamente 90 graus, quiçá menos. Se ela apresentar algum desconforto para manter esta posição, você pode pedir para que o praticante encontre uma condição de mais ou de maior conforto para apoiar o braço. Mas esse é um posicionamento padrão que nós adotamos para as manobras de automassagem sobre o músculo latíssimo do dorso. Perceba, decúbito lateral inicialmente. Eu sugiro que adotemos essa sequência de proximal para distal e observem que o rolo de espuma é posicionado de forma transversal ao segmento tronco. Tudo bem? Embora saibamos que as fibras do latíssimo do dorso percorrem esse trajeto, ou seja, elas não estariam sendo contempladas ou posicionadas numa condição transversal ao rolo. Então eu sugiro a adoção desse procedimento como padrão. O rolo posicionado de forma transversal ao segmento, que nós pretendemos gerar essa pressão, enfim. Dito isto, ela vai iniciar de uma condição mais superior para inferior. É um outro padrão adotado e nós vamos migrar também para complexo adutor do quadril, quadríceps, posteriores de coxa, sempre seguindo essa ordem, ou seja, de uma região mais próxima à origem a uma região mais próxima à inserção. Professor, é uma regra? Não, não é uma regra. É um padrão de abordagem que nós adotaremos para esta apresentação. Exatamente para que o aluno não se confunda em relação às aplicações. Tudo bem? Então, sempre de uma condição proximal para distal, via de regra, sempre também adotando uma condição, um posicionamento transversal do rolo em relação ao segmento. Vamos nos afastar um pouco da disposição, o direcionamento da disposição das fibras, que vão variar, de fato, até para músculos que serão contemplados numa mesma abordagem. Latíssimo do dorso sendo massageado nesta posição, e aí eu peço para que ela encontre um ponto de maior desconforto e sobre ele permaneça por alguns segundos, até que esse ponto, essa dor percebida seja minimizada. Então, esse é o comando. Olha, encontra o ponto de maior tensão e permanece sobre ele, até que este ponto de maior tensão ou essa dor, esse incômodo decorrente da tensão seja minimizado. Uma vez minimizado, ela pode partir para movimentos transversais. Tudo bem? Ou seja, buscando toda a superfície do músculo de interesse, neste caso o latíssimo do dorso. Opa, encontrei aqui um outro ponto de tensão, permanece um tempo sobre ele. Quanto tempo, professor? Vai variar de 10, 30 segundos, 60 segundos. Embora nós encontremos na literatura respostas para aumento de amplitude em decorrência de tempos curtos, quando eu me refiro a tempos curtos, 5, 10 segundos de aplicação das manobras de automassagens, nós devemos partir de um tempo médio de 60 segundos por grupo muscular de interesse, ou por grupo muscular contemplado. 60 segundos é um tempo razoável, porque a literatura é muito incipiente em relação ao tempo ótimo, não se discute o que seria o tempo ótimo,
tampouco a pressão ideal. Nesse sentido, nós precisamos definir algumas diretrizes na apresentação que proponho neste vídeo. E, portanto, as diretrizes que eu sugiro, com base, obviamente, nas discussões que encontramos na literatura, é exatamente de um tempo, em relação ao tempo de aplicação, um tempo que varia de 30, 60 ou um pouco mais, chegando a 2 minutos por grupo muscular. Dele nós devemos esperar, sim, as respostas atribuíveis às manobras de automassagens. E para o latíssimo do dorso, entendam, a varredura vai se dar de uma condição proximal para distal do segmento tronco e para cada, aspas, fatia contemplada, sobe um pouco mais, você pede para ela subir, rolando aqui, algum ponto de tensão? Imaginemos, detectou um ponto de tensão, permanece sobre ele mais uma vez, realiza os movimentos transversais. Tudo bem? Transversais. Mais acima, última varredura, ok. Ponto de tensão, sim ou não? Realiza os movimentos transversais. Tudo bem, professores? Ótimo. Então, eu tenho o latíssimo do dorso sendo contemplado, um rolo de espuma facilmente. A bola de lacrosse talvez não seja o melhor instrumento para essa estrutura. Superfície muito pequena para um músculo que apresenta uma área ampla. Tudo bem? Vamos virar agora, só para mostrar o outro lado. Professor, em que treinos eu posso incluir as manobras de automassagem sobre o latíssimo do dorso? O que seria coerente? Ora, seria coerente incluir as manobras de automassagens nas sessões com ênfase no próprio latíssimo do dorso. Ora, o músculo rotador medial do ombro, adutor, extensor, mas também os treinos com ênfase em peitoral maior, sim ou não? Que compartilha com o latíssimo do dorso das ações de rotação medial, extensão no ombro, sim, adução no ombro. Portanto, as massagens sobre o latíssimo do dorso poderiam acompanhar ou poderiam preceder as sessões com ênfase em latíssimo do dorso e com ênfase em outros músculos, inclusive que apresentam ações antagônicas, deltoide. Pensem, se a intenção da estratégia é minimizar a rigidez, a resistência a uma ação articular pretendida, se vou treinar abduções do ombro, seria coerente massagear adutores no ombro. Latíssimo do dorso, um deles. Redondo maior, nós vamos migrar logo mais. Tudo bem? Então, além da importância já mencionada de massagem sobre o latíssimo do dorso, para sessões com ênfase em latíssimo, para sessões com ênfase em peitoral maior, para sessões com ênfase em deltoide, nós não devemos esquecer da relação funcional que o próprio latíssimo do dorso guarda com o glúteo máximo via face torácico-lombar. O latíssimo do dorso se conecta, sob uma perspectiva funcional, com o glúteo máximo contralateral, por intermédio da face torácico-lombar. O glúteo máximo guarda uma inserção no quarto posterior da crista ilíaca, proximal, e por meio da face torácico-lombar, se conecta diretamente com o latíssimo do dorso, segundo alguns autores, a ponto de um interferir diretamente nas funções do outro. Portanto, manobras de automassagem sobre o músculo latíssimo do dorso poderiam ser prescritas, por exemplo, nos treinos com ênfase em glúteos, diante dessa relação funcional referida na literatura. Uma curiosidade interessante, o trabalho de Mohammed e colaboradores, 2021, os autores verificaram que em uma extensão de quadril, vamos simular uma extensão aqui do quadril, Renan? Em uma hiperextensão ativa do quadril, indivíduos que apresentam dor lombar crônica revelaram menor ativação lá, utilizaram a eletromiografia de superfície, menor ativação de glúteo máximo, maior ativação do latíssimo do dorso contralateral. É como se este glúteo perdesse eficiência, talvez diante de uma inibição gerada pela própria condição, ou seja, pela dor lombar crônica, este glúteo máximo perdesse eficiência para a hiperextensão do quadril e demandasse maior ênfase do latíssimo do dorso. O latíssimo do dorso entraria como um recurso para tracionar essa face torácico-lombar e auxiliar numa hiperextensão de quadril prejudicada. Olha que interessante. Percebam, eu apenas mencionei o exemplo para justificar a inclusão de manobras de automassagem sobre o músculo latíssimo do dorso nos treinos com ênfase em glúteos. Percebam, massagearíamos latíssimo do dorso e aqui, professores, cabe um registro.
Ah, professor, meu aluno não apresenta pontos de tensão desse músculo, não revela pontos de tensão nesse músculo. Ainda assim, insisto nas manobras de automassagens. Ora, se nós entendermos os mecanismos discutidos na literatura, mesmo que não encontremos naquele músculo pontos relevantes de tensão, de acordo com os mecanismos sugeridos, seria uma providência sim útil, como algo que antecede os estímulos próprios da sessão de musculação. Por exemplo, vou partir para remadas e puxadas. Vou massagear o latíssimo do dorso, talvez para aumentar fluxo sanguíneo local, talvez para diminuir a viscosidade local, ou seja, alterar agudamente a tixotropia, talvez para aumentar agudamente a amplitude de movimento, mesmo que não haja ponto relevante de tensão, porque nós associamos muito as manobras de automassagens a pontos de tensão. Ou seja, entendemos, ou seja, de uma forma geral, as pessoas entendem que para a massagem ser eficiente tem que haver dor. E na verdade não é assim. Há um outro detalhe que a literatura nos traz como registro importante. A continuidade das massagens ensejará a redução de dor percebida. Tudo bem? Então, você mantém a regularidade, massagem sobre o latíssimo do dorso, uma sessão, outra sessão, 3 vezes por semana, e mantém essa continuidade, essa regularidade, o praticante tende a revelar ou referir menos pontos de tensão. Tudo bem? Ao longo do tempo. Essa é uma resposta também interessante para o que buscamos. Imagina, aquele praticante que, ao massagear o latíssimo do dorso, referia tensão excessiva daquele músculo. E aí, com a aplicação repetida, ele observa que já não há aquele ponto de tensão tão relevante. Lembrando, professores, latíssimo do dorso, rotador medial do ombro. Latíssimo do dorso, um adutor no ombro. Latíssimo do dorso, extensor do ombro. Se vocês entendem onde quero chegar, e se é verdade, ou seja, diante de novas investigações, se nós descobrirmos cada vez mais que as manobras de automassagens ensejam o aumento crônico da amplitude de movimento, eu quero me referir, inclusive, a alterações significativas na postura, sim ou não? Influenciadas por músculos talvez mais rígidos, que puxam aquela articulação para um movimento indesejável ou para uma condição estática indesejável. A exemplo da própria rotação medial do ombro. Então é uma ferramenta interessante e apenas para fins de registro. Em tempo. Professor, eu poderia alongar latíssimo do dorso ao invés de massagear. Vou um pouco mais à frente a quadríceps. Eu poderia alongar quadríceps ao invés de massagear. Sim. Qual é a grande diferença entre as duas estratégias? Alongamento, manobras de automassagens. Ao passo que a literatura discute prejuízos, claro, nós precisamos investigar melhor estas implicações. Mas nós temos registros na literatura de discussões atribuindo prejuízos para o desempenho decorrentes da aplicação do alongamento estático prévio. Do alongamento prévio. E nós temos discussões na literatura registrando o aumento do desempenho, quiçá preservação do desempenho, aliás, preservação, quiçá aumento do desempenho, atribuível às manobras de automassagens. Então, a rigor, é como se o alongamento ensejasse, ou ensejasse uma maior probabilidade de prejuízos para o desempenho subsequente. Imagina, alonguei quadríceps para treinar extensões de joelho. Espera-se, e não devemos afastar prejuízos para aquele exercício. Cadeira extensora, agachamento, enfim. A produção da extensão de joelho. Ah, professor, mas para praticantes recreacionais isso pouco importa. Posso concordar? Mas nós temos uma outra ferramenta que nos traz praticamente os mesmos desfechos que buscamos com alongamento e, no entanto, não implica em prejuízo para o desempenho subsequente e ainda pode nos trazer benefícios, ou seja, o aumento do desempenho subsequente. Aqui, citando o trabalho do Haroldo Santana e colaboradores,
quando os autores aplicaram manobras de automassagem sobre quadríceps, posteriores de coxa, enfim. Me atenho aqui às massagens sobre quadríceps. Ensejaram aumento de desempenho na cadeira extensora, na própria extensão isolada de joelho. Então, é um fato digno de registro, é uma condição digna de registro para as nossas explicações acerca das manobras de automassagens. Esse praticante, e aqui eu vou posicionar lá em latíssimo do dorso novamente, para mostrar uma migração que poderíamos buscar de forma continuada. Esse praticante pode migrar para o músculo peitoral maior, adotando o posicionamento em decúbito ventral, e percebam, desta vez, posicionei o rolo praticamente oblíquo à disposição das fibras do peitoral maior. Lembrando, o peitoral maior apresenta fibras em forma de leque. Portanto, posicionei o rolo numa condição confortável para homens, para mulheres não, e para mulheres nós vamos buscar uma alternativa, utilizando bolinha de lacrosse contra a parede, mas para homens nós poderíamos facilmente migrar para essa posição. Peitoral maior, contemplando, percebam, músculo em forma de leque, apresenta fibras ou feixes claviculares que se inserem na clavícula, feixes externais, corpo do externo, feixes abdominais que guardam conexão com a aponeurose do músculo oblíquo, percorrem toda essa superfície, oblíquo externo, percorrem toda essa superfície para se inserir no sulco intertubercular do húmero. Eles formam um leque. E aqui venham com um rolo de espuma transversal à disposição das fibras contra o solo. Tudo bem? Mais uma vez, busca o ponto de maior tensão, permanece sobre ele. Ponto de maior tensão, permanece sobre ele. Ou seja, perceba que as massagens vão de uma condição mais proximal para distal, inserção do húmero. E aqui eu estou buscando o ponto de maior tensão. Mais uma vez, gerando pressão nos feixes mais inferiores, gerando pressão nos feixes superiores claviculares. Então, estou aqui buscando tanto movimentos transversais às fibras, quanto movimentos alinhados à disposição das fibras. Tudo bem? Peitoral maior. Vamos detalhar mais um pouco à frente. Na mesma sequência, poderíamos migrar para vertebrais. Na mesma posição, ou seja, na mesma condição, no solo, apoiando contra o rolo, segmento tronco, ele pode sustentar a cabeça com os cílios das mãos e rolar sobre paravertebrais. Talvez essa é a manobra mais comum de encontrarmos nas salas de musculação. O praticante aqui, olha, pega o rolo de espuma e passa a massagear músculos paravertebrais. Aqui eu estou em altura de tórax ainda. E perceba, nessa massagem, não deixo de contemplar romboides, que estão aqui entre as escápulas, trapézio médio, vou migrando para eretores da espinha torácicos, lombares, e percebam, atentem para uma ocorrência de desconforto relatada pelo praticante quando migramos o rolo para coluna lombar. Ou seja, ele cria aqui uma pressão e uma tendência à hiperextensão da coluna lombar. Atentem para essa ocorrência. Caso venha a acontecer, que você orienta, ora, permanece na região torácica. Ou seja, segue com o rolo até a região torácica, apoia o quadril no solo e permanece gerando essa pressão. Tudo bem? Não vamos buscar uma condição de desconforto, sob o ponto de vista articular, levando esse rolo à altura da coluna lombar, fazendo com que esse praticante apresente ali uma queixa relevante e nós devemos levá-lo em consideração. O objetivo aqui é somente massagear tecidos moles, massagear músculos que estão naquela região, músculos paravertebrais, e não necessariamente promover essa tendência à hiperextensão de coluna lombar que pode ser já desconforto para o praticante.